para você que se liga no Radio Waves, estamos de volta com mais um episódio do nosso canal. Hoje nós temos uma participação especial aqui no Radio Waves, temos uma convidada que é a Sheila Chukowski Esperanto. Ela é especialista em marcas, ela tem uma empresa de branding, a Shock Branding, e ela aceitou o convite de participar conosco do Radio Waves para conversar sobre alguns assuntos relacionados ao radialismo, às marcas, ao cenário atual, né, de veículos e meios de comunicação aí misturados com mídias sociais e uma série de outras coisas que estão acontecendo no mundo atualmente. Sheila, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Já quero inicialmente agradecer a sua participação. E inicialmente gostaria que você aí se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho, para as pessoas do Radio Waves te conhecerem melhor. Olá, José Maurício, uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite. Eu sou comunicadora, né? Tenho uma formação em publicidade. Em seguida fiz uma especialização em marketing, depois em administração, gestão, e depois em branding. Então, eu naveguei um pouco aí nesse mercado. Comecei a minha empresa com foco na publicidade, depois migrei para o design e hoje trabalho com posicionamento de marcas. Mas eu acompanhei tanto como agência que trabalha com rádios, né, com veículos de comunicação, assim como trabalhei muito tempo, trabalhei como agência do veículo, né? Eu fiz um projeto até relativamente recente para uma rádio de posicionamento de marca, o que me ajudou a entender o outro lado, né? O lado de vocês. Enfim, acho que basicamente assim da minha história profissional é isso. Sou uma comunicadora aqui apaixonada pelo mundo da propagação, né? Que entende principalmente o poder que a comunicação tem, né? Que a comunicação é muito poderosa quando a gente propaga de forma coerente, de forma verdadeira, e existe e consegue se conectar, né, com a outra parte, a gente consegue fazer maravilhas. E vocês são grandes agentes disso, né, José Maurício? Sim, com certeza. A gente tem falado muito sobre essa mescla que tem hoje em relação à tecnologia, futuro. Tem tanta coisa hoje, né, que às vezes a nossa visão fica até um pouco nebulosa. A gente fala, futuro do rádio. Isso a gente está falando sempre no nosso canal, sobre o futuro do rádio, para onde as coisas estão caminhando. E a gente vê acontecendo, por exemplo, a migração de programas de rádio para as plataformas de podcasts, por exemplo, principalmente aqueles que produzem conteúdo relevante, né? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem a ver com radialismo, tem a ver com marcas também, com todo esse mundo, né? Como você está vendo isso hoje, essa questão de todas essas novas tecnologias presentes e a mistura que está acontecendo, né, de forma gradativa entre os veículos tradicionais e as tecnologias novas que estão aí? Então, você sabe que ontem até eu estava numa live com José Salib Neto e a gente estava falando sobre a inovação, né? E a questão de hoje, a gente entender qual que é a dor do cliente e oferecer ao cliente o que ele realmente quer. Hoje, o consumidor, os consumidores são tão mimados que são eles os decisores principais de absolutamente tudo, né? Então, qual que é o grande segredo? Netflix é um case que a gente usa direto, né? Por que é um case sensacional? O que de tão sensacional existe ali? A liberdade do cliente, para ele escolher o que ele quer assistir, na hora que ele quer assistir, né? E em que plataforma ele quer assistir. Então, eu vejo por que é que essa migração para o podcast, né? Eu posso adorar o programa do fulano, mas às vezes esse programa ele passa num horário que para mim não é conveniente, né? Mas o podcast eu posso ir lá e posso escutar a hora que eu quiser.
Então, primeira coisa que eu vejo em termos de posicionamento de marca, porque às vezes fala assim, vai sumir, né? Rádio vai sumir, jornal vai sumir, não sei o que vai sumir, revista vai sumir. E eu não vejo assim, até porque estudo assim, né? E aí vou citar até o Walter Longo, que foi presidente da Editora Abril, que é um cara brilhante, né? Que ele fala muito isso, nada disso vai sumir, mas é preciso ter outros meios conectados, né? E para que, mas assim, a marca em si, o que vocês têm de mais incrível? Que é a marca. A partir do momento que você tem a marca, você tem a reputação. Então, mesmo que existam milhares de portais, né, colocando uma notícia, você às vezes se pega indo no portal X, que é onde você confia e vê que aquela matéria tem reputação. Ou você vai ouvir a opinião do fulano, né? Vamos colocar aqui o Ricardo Amorim, que é um cara que hoje eu acho que é um dos mais seguidos, enfim. Mas as pessoas querem ouvir a opinião dele, o parecer dele perante a notícia. Então, eu vejo que os meios de comunicação, eles, ao entender isso, né, eles conseguem navegar em plataformas distintas, entregando muito mais. A gente vê muito nesse meio, tanto do radialismo, eu trabalho também em outra área, numa outra empresa que também é na área de comunicação, e a gente vê muito essa questão assim de dúvida, de dificuldade de compreender a importância da marca, e muitas vezes as pessoas optam por soluções mais simples, mais econômicas, e com isso às vezes não atingem os resultados desejados. Enfim, qual é o teu conselho? Que conselho você daria para essas empresas, para os empresários? Hoje tem tanta startup, tanta empresa nova, tanta coisa surgindo no mercado, né? Qual é o conselho que você daria para essas pessoas na hora de refletir um pouquinho sobre a questão da importância da marca, do valor da marca, esse tipo de preocupação que muitas vezes os empresários acabam não tendo? Veja, um pouquinho de história, né? Quando a gente entende a história, a gente entende o nosso passado, entende o presente e consegue enxergar o que vai ser um pouco do futuro. Por que marca hoje está tão em alta, tão em voga? Porque até pouco tempo, vamos falar em 100 anos, né? Existia uma demanda muito maior do que uma oferta. Né? Existiam mais pessoas preparadas para comprar, interessadas em comprar, do que empresas capazes de produzir e entregar. Então, tudo que se vendia, tudo que se produzia, se vendia. E a partir do momento em que o mercado foi amadurecendo, ou seja, a oferta foi superando a demanda, sobrou produto, né? E aí houve uma necessidade das empresas olharem para isso e pensarem, não está vendendo. E aí o que veio? Veio a questão do quê? Da publicidade, né? Do desespero, da promoção. Esse é um caminho natural que eu vejo muito as empresas fazerem, né? Então, poxa, não está vendendo, então vou pôr mais barato. E aí, de repente, o empresário morre na casca, porque, na verdade, ele começa a ver que ele tem que pagar para trabalhar, ou, enfim, ele, além de achatar a margem, muitas vezes ele paga para trabalhar mesmo, literalmente. Quando o empresário começou a entender que quando ele tem marca, ele tem margem, né? Quando ele tem marca, ele tem mais relevância, ele tem mais reputação, ele começou a pensar como fazer isso. No período do marketing, né, quando é muito assim, o que o cliente quer, e aí eu vou entregar para o cliente o que ele deseja. Quando a gente fala de branding, a gente fala também em essência, né? Assim, o que eu sou, qual é a minha principal virtude, qual é o meu principal talento, o que é que eu faço de melhor para poder entregar bem ao consumidor. Então, eu vejo que hoje marca estar tão em voga é um processo natural da história, da nossa história, né? A tendência não tem a mínima possibilidade disso
se reverter. Eu acho que cada vez vai ser mais relevante e cada vez vai ser mais nicho do nicho, do nicho, do nicho, do nicho, sabe? Mais posicionado, assim. Então, vai ter, sei lá, uma pasta de amendoim vegana para pessoas que gostam de um sabor, sabe? Tipo, vai ser assim uma coisa extrema. Porque é a única forma de se diferenciar mesmo. Você sabe, José Maurício, que uma das coisas que eu mais ouvi durante a minha jornada, eu tenho 18 anos de mercado, tenho uma empresa, durante esse tempo a gente já desenvolveu mais de 300 projetos de marca. Então, a minha vida foi conversar com o empresário, tá? Uma boa parte dos meus dias aqui. E uma das coisas que eu mais ouvi, nas primeiras reuniões principalmente, aquela rádio não funciona. Aquele jornal não funciona. TV já fiz, não adianta, não funciona. E existe algo muito além disso, né? Muito além. Então, assim, não funcionou. Então, a primeira coisa que eu falo, deixa eu ver o que é que você veiculou. Né? Porque o que acontece? As empresas, os empresários, eles muitas vezes eles querem falar o que eles querem falar e não estão preocupados com o que o consumidor quer ouvir, que vem muito ao encontro do que a gente falou aqui no início da nossa conversa, né? Quem que tem o mando de campo hoje? É o cliente, entendeu? Nós estamos vendo agora o que vai acontecer com os bancos, com os cartões de crédito. Vai ser um horror, né? Temos Pix agora, temos cartões sem anuidade, Então, por que isso? Porque o cliente quer, chega, a gente não é mais prisioneiro de nada, nem de ninguém. Então, se o empreendedor, se o empresário, ele não entende que ele precisa falar a linguagem, né? Contar quais os benefícios que o cliente dele vai receber, ao invés dele querer ficar contando as vantagens, ou querer ficar colocando um estoque que ninguém quis comprar, mas ele vai enfiar a goela abaixo, né? Na promoção de 3 por 2, sabe? Ele realmente vai acabar morrendo na praia. Né? E esse é um comportamento, e eu vejo assim, eu tenho bastante empatia, assim, eu lamento muito os profissionais que estão nessa linha de frente, né? Os radialistas, os vendedores de jornal, enfim, os vendedores das mídias que têm que enfrentar essa linha de raciocínio, né, desses empresários que ainda não chegaram que se eles não mudarem a mensagem, né, se eles não entenderem a questão de impacto-frequência, isso é uma coisa muito importante em comunicação, muito importante. Porque assim, ele vai lá, ele faz um plano de 2 inserções por dia, por um mês, e ele espera que isso vai encher a empresa dele ou vai tocar o telefone dele todo dia. Esqueça. Não vai acontecer, sabe? Então, vou aproveitar aqui para falar uma coisa que eu adoro falar, da importância do processo de comunicação, impacto-frequência. Né? Para você ter um plano de comunicação que funcione, você precisa ter essas 2 coisas. Você precisa ter, em algum momento, muito impacto, tá? Ou seja, mais veículos ou muitas inserções no mesmo veículo ou uma combinação completa num boom. E depois você tem que ter frequência. Você precisa escolher um veículo, um meio, não sei, para você manter a frequência da comunicação. Tá? Com X inserções dia. Então, eu vejo que é um desconhecimento muito grande dos empresários em relação à comunicação. Eles acham que comunicação é assim, alguns acham como exibicionismo, alguns acham que não funciona, o que vale mesmo é o boca a boca, é a qualidade do meu produto, e o que não se entende muitas vezes é que talvez ele poderia estar vendendo muito mais se ele estivesse bem comunicado, bem posicionado, né? Então, assim, eu acho difícil dar uma fórmula secreta, espero ter respondido a tua dúvida, mas é basicamente esse contexto de entender que a mensagem importa, o impacto, a frequência importa, a forma importa, tudo isso faz parte
né, de um projeto de sucesso na comunicação. Sim. Vou aproveitar a sua participação aqui para fazer uma pergunta que está relacionada a um tema que a gente debate bastante aqui no nosso canal e que está mais ligado à área de jornalismo, de radialismo, aliás, mas que é talvez impactante nesses outros meios também. Algo tipo assim, a gente vê todas as rádios fazendo a mesma coisa, disputando hoje o mesmo público-alvo, tocando as mesmas músicas, com programações muito parecidas entre si, pouca gente fazendo algo novo, algo diferente e algo para públicos diferentes. Hoje as rádios focam no público mais popular, estão deixando muito de fora um público acima dos 40 anos, né, que busca mais informação, músicas que estão acontecendo no mundo todo. Hoje até a rádio perdeu aquela característica que tinha lá nos anos 80 de um difusor de cultura musical, por exemplo, e isso até me lembra uma frase do Steve Jobs, que está na biografia dele, onde ele fala que pesquisa, é radical essa visão dele, né, mas faz refletir um pouco. Ele fala, pesquisa de mercado não adianta, a gente tem que dizer para o povo o que eles vão gostar, a gente tem que mostrar, eles não sabem ainda o que eles vão gostar enquanto a gente não mostrar. Meio no sentido de dizendo que a pesquisa de mercado pode impedir você de ser inovador. Claro que a visão dele é bastante radical nesse ponto, mas eu trago isso para o lado do radialismo, onde hoje as rádios não estão fazendo nada diferente do comum. Está todo mundo seguindo todo mundo dividindo aí o mesmo público-alvo e deixando de fora algumas coisas que poderiam estar fazendo e inovando. Como você vê isso? Qual a sua opinião sobre isso? Eu tenho uma opinião forte sobre isso. Medo, né? Entra uma característica chamada medo e entra outro fator aqui chamado refém, né? Eu vejo assim que funcionou assim a vida inteira. Ninguém nunca ousou, ninguém nunca inovou. E aí, de repente, fica todo mundo assistindo um novo entrante aí chegar e arrebentar, sabe? Qual que é a minha percepção? Porque uma rádio, um veículo, ele tem uma folha, né? A maior despesa, o maior investimento no veículo de comunicação está em pessoas. Cerca de 70%, provavelmente. Com prestação de serviço, né? Porque é aí que são vocês, né? Enfim, você já não mais, você estava falando, mas é o radialista que faz a mágica acontecer, né? O locutor que faz a mágica acontecer. A fidelidade, na minha opinião, essa é uma opinião muito clara, muito forte também, quem faz a rádio são os locutores. Tá? Então, você tem uma folha, você tem um compromisso financeiro, você tem um pool de clientes investidores e você já tem uma engrenagem acontecendo, rodando. Para você parar tudo, mudar tudo e ousar, você precisa ter um caixa muito grande. Aí já bate a régua, entendeu? Você já passa uma régua aí que você dificulta pra caramba essa mudança, né, de comportamento. Outra opção é você sendo um pouco gradativo, né? Mas aí você tem que ter paciência, tem que ter planejamento, tem que estar com a cabeça fresca. E eu vejo que o perfil, muitas vezes, de quem está liderando as rádios hoje, talvez parte, vendo assim de longe, parte dessas pessoas, elas estão preocupadas só em fazer a sua retirada mensal, tá? Outra parte está na mão de grandes grupos de comunicação, grandes grupos, e aí volume, né? O objetivo é volume e massa mesmo. Então, não sei se você concorda com esse meu parecer, mas eu vejo assim que está faltando, sem dúvida nenhuma, está faltando sangue fresco, né? Está faltando vontade de chegando nesse negócio e transformar, né? Transformar, porque eu acho super possível
super possível. Aliás, tenho muita vontade de um dia pegar alguma coisa assim e transformar. A vontade, acho que de muitos radialistas. A coisa complicada é que a rádio, a gente tem que olhar, é uma empresa, visa lucro, tem que pagar o salário do pessoal no final do mês e tudo mais, e às vezes se não está bom, mas também não está tão ruim, está pagando as contas, o pessoal vai mantendo, né? Com esse cenário todo de dúvida, eu acho que isso também inibe um pouco essa questão de inovação. Sheila, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no nosso canal. Vou deixar o espaço livre para você falar mais o que você quiser sobre o seu trabalho, sobre a sua empresa. Fique à vontade. Você sabe, Damaris, tem só um pontinho aqui que eu quero colocar, que eu acho bem fundamental. Quando eu escutei isso pela primeira vez, fez muito sentido para mim. É uma coisa que Silvio Santos faz com maestria há muitos anos, que a gente precisa começar a olhar os meios de comunicação, os veículos de comunicação, os meios de comunicação como meios e não como fim. Quando você, dono de rádio, ou mesmo jornalista, você que está na ativa, né? Você entende que que aquilo é um meio e não um fim, tudo muda. Então, o Silvio Santos, quando ele tem o Jequiti, quando ele tem o Baú da Felicidade, ele usa o veículo de comunicação SBT como meio, não como fim. Ele usa para vender os próprios produtos. Ele faz uso do seu próprio veículo para chegar ao objetivo fim, que é vender os seus negócios. Então, por isso que eu vejo ainda como um grande poder. Os meios de comunicação ainda têm um grande poder. E vejo que eles são subutilizados. Então, parcerias, às vezes, com algumas empresas, falar, percentual, sabe? Vamos fazer de tudo, vamos... Ou então, criar um produto. Que os empresários criem produtos para que eles possam fazer uso dos seus meios para chegar a um fim mais lucrativo, financeiramente falando. Enfim, eu acho que essa era uma mensagem que eu tinha aqui para mim, que eu achava que seria relevante colocar. Quem quiser me acessar, tiver contato, eu tenho o meu Face e é o meu Instagram, que é onde eu estou mais ativa ultimamente. E o meu Instagram acabei de mudar, tá? O Chukowski, você me apresentou aqui, né? Sheila Chukowski, só que é um sobrenome bastante difícil, as pessoas têm dificuldade de falar, esperando o sobrenome do meu marido, enfim. Eu adotei o meu nome do meio, que é Sheila.Novaes. Tá? Então, Sheila.Novaes tem o Instagram e tem lá muito conteúdo sobre marcas, sobre posicionamento de marcas, sobre branding. Então, fica o convite, se você quiser participar, né? Quem quiser seguir, então eu tô lá. Ok, Sheila, muito obrigado pela sua participação. Vou colocar esses teus dados de contato na descrição do nosso episódio também. E esperamos que futuramente você possa voltar aqui a participar conosco. Obrigado. Vai ser um prazer. Muito obrigada, viu?